a nossa live com a doutora. E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Deixa eu ver se eu tô com quanta luz nesse ambiente. Muito bem. Kênia, como vai, Kênia? Sentindo falta de você, Kênia, dando uma ajeitada no meu cabelinho. Vamos entrando aqui. Kênia tá aqui, doutora tá aqui. Pessoal, nós estamos ao vivo no YouTube. Ei, Rafa. Estamos ao vivo no YouTube, estamos ao vivo... eu também, Keninha. Estamos ao vivo também no Instagram, tá? Lembrando que no YouTube não vai ser gravado e no Instagram a gente vai olhar o que nós vamos arrumar, tá bom? Vamos chamar a doutora aqui para conversar com a gente, porque hoje a noite é dela. Vamos lá? Olá! Ei, doutora! Tudo tranquilo? Tudo jóia, Shirley, e você? Graças a Deus. Primeiro, te agradecer muito, muito de ter aceitado esse convite para a gente conversar aqui um pouquinho sobre liderança. Já conheço o seu trabalho, a gente já se encontrou em alguns congressos, algumas feiras, e a forma com que você participa, atuante, diferenciada na área da saúde, é que fez com que esse convite acontecesse, tá? Então, boa noite, pessoal, boa noite para você, boa noite para o pessoal que está ao vivo aqui também no YouTube. A gente está fazendo transmissão simultânea, tá? No YouTube, no Instagram, mas a nossa preferência vai ser aqui no Instagram. Doutora, se apresente, fala um pouquinho de você pra gente, qual é a sua especialidade, onde que você trabalha. Vamos começar nas apresentações. Então tá, boa noite, pessoal. Nós estamos aqui no home office, né? Como a Shirley falou, esse cabelo lindo e maravilhoso, eu acordei assim. Tá, né? Tô plena, absoluta. E eu quero agradecer o convite, é uma alegria estar aqui hoje. Obrigada. E falando um pouquinho de mim, eu sou médica, eu sou cirurgiã geral e coloproctologista, e há alguns anos, né, 7, 8 anos, eu cometi o desatino de aceitar dirigir um hospital em Ribeirão das Neves, né, e me apaixonei por gestão. E agora o meu coração ele é dividido em dois. Ele tem um lado que ele é totalmente assistencial, eu falo que é da turma do corte e costura, né, que é a cirurgia, e eu tenho um lado da gestão, e por conta desse lado eu tenho MBA, Executivo em Saúde, tenho mestrado em Gestão de Serviços em Saúde pela Universidade de Lisboa, e atualmente eu sou docente da FGV, da PUC, daqui de Minas, da Polícia Militar, e sou diretora agora de conteúdo da Inmedic Brasil, que é uma empresa nova, agora voltada para a educação médica, e também do Núcleo de Saúde da Faculdade BS. Bacana. E eu acho que já está de bom tamanho, né? É um bom currículo, né? Para começar, tá bom, né? Pode fazer mais, né? É um bom currículo. Agora, vamos para a prática. Vamos conversar aqui na prática. Qual que é o seu nome todo, só para o pessoal saber? É Estefânia Campanha de Souza. Isso. Na hora que eu anunciei para os nossos grupos que você ia conversar aqui, o pessoal já começou, a doutora Estefânia da UPA, doutora Estefânia. Não, que bacana. Então já tem um pessoal aqui, Gabriel, que está aqui no YouTube, já tem uma galera entrando aqui no YouTube e o pessoal aqui no Instagram. Antes de começar as perguntas, doutora, só dá um oi para prestigiar o pessoal. Kênia, muito obrigada por você estar aqui. Rafa, muito obrigada. Eros, Aline, Bruno, maravilhoso, Denise, o Cleiton, Alexandre, eu estou morrendo de saudade de você, de trabalhar junto. Aline, Jessiquinha está aqui, muito bem. Então, é um pessoal que já acompanha a gente aqui há algum tempo. Bom, o currículo é lindo. Agora me fala, doutora, da sua prática. O que te levou? Uma coisa que eu admiro muito é a questão administrativa e a questão assistencial. O que te levou
não abandonar totalmente a parte da assistência e vir para a parte administrativa? Como é que é quando você falou assim, meu coração está dividido? Como é que é fazer essa dobradinha? Conta pra gente, na prática. Não é fácil, não, Shirley. Quando eu comecei a direção, foi um evento inusitado. Um dos diretores do hospital virou para mim e falou assim, Stefânia, você tem perfil para ser gestora. Ótimo. Você quer trabalhar aqui desse jeito? Eu não conhecia nada, não sabia nada. E eu falei que eu fui louco bastante para aceitar e tomei uma na cara. Vamos colocar desse jeito. A primeira semana eu passei chorando e ligando para o advogado o dia inteiro. Eu ligava para o advogado todo dia. Eu vou ser presa, vou sair no balanço geral, vão falar de mim, vou ter que dar entrevista na Rede Globo explicando o que eu não podia explicar. Foi um terror. Legal. Depois de uma semana, eu respirei fundo e decidi que eu tinha que estudar, né? Que é um bom começo. E fui me especializando e fui conhecendo o hospital. Você perguntou, né, por que eu não saí da assistência? Isso. Eu falo que a assistência, eu trabalho tanto no SUS quanto no sistema privado. Eu falo que é o que me mantém com o pé no chão. Ai, que ótimo. O gestor, geralmente, quando ele fica igual eu, apaixonado assim, pela gestão, ele tende a esquecer o dia a dia, o que a gente chama de chão de fábrica, né? O comum do pessoal que trabalha na saúde. E tem uma diferença muito grande entre você trabalhar no SUS e você trabalhar no serviço privado. Primeira diferença gritante são os recursos. Geralmente no sistema privado você tem mais recursos, você tem, para quem trabalha no hospital, por exemplo, você tem mais exames que você pode fazer, você tem a qualidade do material, a qualidade do pessoal às vezes é melhor. E no SUS, falta tudo, como todo mundo sabe, né? A gente prima pela criatividade, pelo improviso, mas o que eu acho que é o mais lindo do SUS, que poucas pessoas comentam, é que quem trabalha no SUS trabalha por amor. Então a gente tem, com relação à organização, um comprometimento muito grande. Então o pessoal que trabalha no SUS é aquele pessoal que dá a camisa pelo SUS. A gente está vendo aqui, né, eu acompanho meus colegas no Facebook, nas mídias, inúmeras fotos, inúmeras mensagens do pessoal improvisando máscara, improvisando proteção e falando da dificuldade, mas todos estão lá e a gente é uma família. Então, e o bacana também, doutora, eu já fui gerente da UPA de Justinópolis, né? Corajosa! UPA Crise de Menezes. Carinhosamente a gente chamava de UPA Just. Né? Just de Justinópolis. Então, lá na UPA Just, eu acho interessante, porque a gente também tem essa experiência de alguns hospitais públicos e privados e UPAs, né? Mas assim, o carinho e a união que eu senti na UPA de Justinópolis, dificilmente eu encontrei, sabe? Isso já tem uns 10 anos. Dificilmente eu encontrei essa união. Doutora, é família mesmo, não é? É família. Eu falo que eu tenho as minhas meninas da UPA e a gente faz até umas lives de vez em quando para matar a saudade, quando uma está de férias ou outra. Mas assim, a gente compartilha. Ainda mais quem trabalha em UPA sabe como que é mais pesado o movimento e é muito pesado, às vezes, as situações que a gente pega. Porque a gente pega, às vezes, o paciente que ele está desinformado, o paciente está muito agressivo, o paciente que está esperando muito. E então a gente desenvolve algumas táticas, algumas técnicas para colocar esse ambiente mais leve, para a gente poder trabalhar. A gente ri muito na UPA, eu falo que eu acho que eu sou a única pessoa que vai feliz no pronto-socorro, né? Que eu vou alegre no pronto-socorro. Mas assim, a gente trabalha muito, trabalha difícil, com situações, mas é uma família mesmo. Eu acho que a dificuldade une as pessoas, né? Une. Quem trabalha com SUSão mesmo, ele tem uma resistência ao sofrimento maior. Não que quem trabalha na situação, assim, em unidades privadas, em consultórios, não conheça isso. Acontece muito de você trabalhar nos dois. O médico ele acaba tendo vários empregos, mas assim, é uma experiência única. Entendeu? E é o que mantém meu pé no chão. Em termos de gestão, é o que faz com que eu veja as dificuldades, faz com que eu veja o que precisa melhorar, aquilo que funciona e aquilo que não funciona na realidade. Aquilo que está no livro e aquilo que se aplica na realidade. Perfeito. Quando a gente fala que você foi convidada, uma médica, para ser uma líder, aí você assustou inicialmente e às vezes as pessoas criticam, porque tipo assim, Shirley,
você dá curso de planejamento estratégico, você fala de planejamento, eu também tenho um mestrado de planejamento de estratégia na saúde, na FUMEC. Eu falo, mas você não pode falar isso, mas uma coisa é o diploma, outra coisa é a prática, né, doutora? Então, Nossa, completamente. Diferente. Então, eu costumo falar o seguinte, que o exercício de se fazer não tem nada que supera a você estar lá no campo. Então, não tem diploma, não tem autor, não tem livro, que tem hora que você tem que virar e falar assim, gente, agora, que é isso, meu Deus? Onde é que eu fui parar aqui? Sou eu e Deus, cara. Como é que eu fui... Isso aqui não tem livro, ninguém me ensinou isso não. O que eu faço? E aí, menina, é que nasce a liderança. É no uso que vem a prática. E quando você falou que se assustou, hoje, te perguntando, que hoje você já tá batida já e já não assusta com mais nada. Mas, na sua opinião, o que uma liderança da saúde tem que ter? O que é ponto forte que não pode faltar? Assim, 3 itens, 5 itens, o que você, na sua opinião, assim? Bom, eu falo assim, foi um período de muito autoconhecimento. Esse período que eu estudei, eu tive a oportunidade de fazer o MBA enquanto eu estava dirigindo o hospital, então o pessoal da minha turma sabe que eu levava os casos para o hospital, para o curso todo dia, chorando, e falava, o que eu faço? Aí os professores iam ajudando. Então foi um período muito rico na minha vida. Ótimo. Eu falo assim, que as competências da liderança são várias e eu fui entender por que falaram que eu tinha, geralmente o cirurgião, como ele já lidera equipes dentro do bloco cirúrgico, ele já tem essa desenvoltura maior. A gente já está acostumado a mandar, como diz o pessoal, né? A gente já tem tem um jeito mais fácil para mandar e a gente lida com pressão o tempo todo. O bloco cirúrgico é um lugar muito tenso, a gente tem que lidar com imprevisto, tem que ser criativo. Então, respondendo a sua pergunta, eu falo que a primeira competência do gestor é a empatia. O gestor ele tem que ter uma habilidade de se colocar no lugar do outro, de se colocar nas situações. Não só no lugar do paciente, ele tem que se colocar no lugar dos colaboradores. Então ele tem que estar com esse olhar, eu falo que você vai usar seus 5 sentidos. Você vai usar a sua audição, os 6 sentidos, porque a intuição conta também muito. Isso. Porque você tem que enxergar o outro. Aliás, acho que a intuição é o que mais conta, né? A intuição é aquela hora que você fala assim, vai dar ruim. Na hora que você fala assim, vai dar ruim, você se prepara, já se resguarda, se protege, porque a gente já tem mais tempo de casa, se apega no santo, o santo de escolha, e vai. Santo. Porque, o que acontece? São desafios diários. Então, assim, a primeira competência é você se colocar no lugar do outro. Você se coloca no lugar do outro, você consegue enxergar o que está acontecendo. Então, às vezes, acontece muito com o gestor, principalmente no SUS, de um paciente ou de uma intimação chegar numa hora assim que você não está preparado, de um jeito muito agressivo. Se você conversa, você se coloca no lugar do outro, você consegue perceber a motivação e, às vezes, muitos dos problemas são resolvidos assim. Isso. Então, assim, a primeira é empatia. A segunda é você ter uma competência... Gente, escreve aí, gente. Papel e caneta na mão, gente. Escreve, assistir live minha sem caderno e caneta é um traje. Vamos dar aula hoje. Claro, primeiro a empatia. O que mais? A outra competência é você sempre estar disposto a aprender. Então, é uma capacidade de aprendizado. Porque você aprende muito. Então, coitado do líder que acha que ele vai chegar com título, com diploma, ou às vezes o contrário, ele chega sem nada e ele acha que porque ele foi um cirurgião ou porque ele coordenou alguma área, ele vai saber liderar um hospital, liderar uma clínica. Não é a mesma coisa. Nossa, cada demais. setor tem suas especificidades. Então, assim, você se colocar numa situação de humildade e de que você vai aprender, é uma competência muito boa. Porque você sempre tem o que aprender e com quem aprender. Podemos chamar de sandália da humildade? Pode ser sandália da humildade. Entendeu? É o lado nosso, São Francisco de Assis, que a gente se apega em todo mundo e vai, né? Porque... Aqui, ó, o Bruno está falando, doutor Bruno, adaptabilidade é fundamental. Também é uma competência excelente de se ter, ainda mais em tempos de coronavírus, que o gestor agora ele está sendo colocado sob pressão de todos os lados. Eu falo que é o momento panela de pressão, né? Nós vamos chegar lá, Mas explica aqui, empatia, aprendizado, me dá mais. Então vamos colocar criatividade. Por quê?
Porque a gente vive situações que vão exigir da gente, às vezes, soluções que não estão nos livros. Ou soluções que a gente tem que adaptar para a nossa realidade, entendeu? Assim, é muito bom você ler no livro, agora está na moda essas metodologias ágeis, está na moda o Lean, que você vai pegar tudo que eu falo, que a gente aprende a falar japonês um pouquinho, né? A gente pega aquilo que vem de tecnologia, de tudo, e às vezes a gente não tem esses recursos na nossa instituição. Então o líder ele tem que ser criativo, ele tem que ser disponível a essa maleabilidade para inovar. Entendeu? Uma outra competência é a inovação. O líder tem que ser inovativo, porque é o que traz o diferencial. Tá. Você acha que um pouquinho de desprendimento também? Porque a gente acaba principalmente no SUS, aqui está a Rita. Rita foi enfermeira, eu era administradora e Rita era minha enfermeira-chefe lá na UPA de Just. E rola um desprendimento, eu não sei se tem isso. Mesmo você não podendo, você vai para... Acho que é meio uma coisa meio altruísta. Tem isso, você assim, não, depois eu olho isso, deixa eu olhar isso aqui primeiro, porque o paciente está valendo mais. Essa capacidade de priorizar, né, ela é muito importante no líder. Você aprende a priorizar. É claro que a gente está falando mais aqui do SUS, isso também ocorre em instituições privadas, a gente tem, eu falo que brigas com convênios, e é tudo ao mesmo tempo agora, a gente tem às vezes um conselho acionista mais rigoroso, que exige metas que você tem que atingir. A priorização é uma capacidade muito importante para o gestor. O gestor que ele sabe aonde ele vai aplicar o recurso, principalmente o tempo dele. Aonde ele vai aplicar o recurso, com quem, por quê, para quê, é uma das melhores características dele. Então, o gestor que ele consegue priorizar, ele consegue gerenciar o tempo dele. Então, se ele gerencia o tempo dele bem, todo mundo ganha. Entendeu? Se ele delega em reuniões, ele consegue enxergar aquele funcionário que ele pode confiar para poder fazer certas coisas, ele vai priorizando aquilo que é o mais urgente. É claro que no SUS tudo é urgente, principalmente em unidades de urgência, né? Eu falo que é para os fortes, não é para qualquer um. Mas a gente consegue fazer isso, principalmente em recursos. Quando a gente está enxugando gelo, quando a gente tem que pegar... Ainda mais agora, a gente tem que pegar uma luva, mas tem que fazer um outro recurso que está faltando, que também é importante. Então, a gente vai priorizando, mas sempre baseado em evidência, sempre baseado... que eu falo que o estudo, eu brinco muito, eu falo que os livros são a fundação da prática. Você tendo as ferramentas, você vai colocar em prática para você até testar aquilo que vai funcionar para você. Nem sempre aquela metodologia mais moderna, nem sempre aquele software ou aquele sistema vai funcionar para você e para a sua instituição. Então, essa capacidade de entender tudo, ela é muito importante para o gestor. E assim, eu queria explorar só mais um pouquinho. Porque a gente está dividindo assim, pessoal do YouTube pode mandar pergunta, pessoal do Insta à vontade. A gente está dividindo assim, nós vamos falar um pouquinho sobre ela, um pouquinho da experiência dela. Eu quero explorar só mais um pouquinho sobre a empatia. A gente entra nos desafios da liderança do coronavírus, que eu quero que você fale do seu artigo, que eu babei no seu artigo. Que bom! Babei do LinkedIn. E depois a gente vai abrir para pergunta. Deixa eu explorar um pouquinho dessa questão, doutora, da empatia com essa equipe multidisciplinar. Eu queria um pouquinho mais de exemplo assim, prático do dia a dia da gestão do médico com a enfermeira, com o técnico, com o porteiro, com o motorista da ambulância, com a menina da limpeza, que põe a comida lá na bandeja para gente. Me fala um pouquinho dessa empatia do estratégico, do tático, principalmente para a operação, né? Que são eles que carregam o piano. Fala para mim um pouquinho, sua opinião. Eu falo assim, para mim o maior desafio do gestor é integrar a equipe multidisciplinar. E não tem jeito. O setor de saúde ele é multidisciplinar por essência. Entendeu? E o que acontece? Os médicos, né? Quem está aí assistindo que é médico, que principalmente o pessoal que me conhece... Tem muito médico aqui, muita enfermeira também. Eu falo que o médico, na formação dele, ele é formado como um profissional liberal. O que quer dizer isso? O profissional liberal ele tem uma autonomia, ele trabalha muito sozinho. Isso. Sozinho, no que a gente quer dizer? No sentido de tomada de decisão.
Entendeu? Então a gente é formado, durante o primeiro período até o último período do curso, a gente é formado para tomar decisões e ser responsável pelas tomadas de decisão. É um peso muito grande, você vê na judicialização, a maioria dos processos são contra médicos, é raro processar a enfermagem, tem processos, mas no grosso são os médicos, porque o peso da tomada de decisão é do médico. Então, o que acontece? O médico sai da faculdade, todo mundo dizendo que é Deus no céu e o médico na terra. Entendeu? E ele chega para trabalhar em qualquer instituição, isso é qualquer instituição, pode ser pública, privada, incrível, pode, né? pode ser até comunitário, voluntariado, ele vai apanhar feio. Ele apanha feio. Eu brinco, eu falo que o pessoal que trabalha comigo na UPA, que você dá uma semana para o pessoal que está entrando e eles mudam a atitude porque eles veem que não é assim. Entendeu? Eu, particularmente, eu dou um destaque muito grande na gestão para a enfermagem e para os técnicos de enfermagem. Que bacana. Porque eu acho que quem sustenta a instituição de saúde são os técnicos de enfermagem. Então, assim, fica um tripé. A gestão foca muito no lado estratégico. A gente decide, porque a gente consegue enxergar tudo ao mesmo tempo. A gente está lá em cima, eu falo que eu não fico lá em cima, eu fico tudo junto e misturado. Perfeito. Entendeu? Porque a gente consegue enxergar a demanda de cada um, eles conversam com a gente consegue enxergar os gaps, né? Onde que está precisando mexer para cada um. Eu falo que a gente é aquele... Gestão não é feita dentro da sala com ar-condicionado. Não, né? Eu falo que a gente é como se fosse aquele mecânico de computador que tem o instrumental mais fino. Que ele vai apertando ali, vai consertando ali, mas se ele não está lá, tudo trava e não funciona. Nossa, um lado do tripé. Isso mesmo. Um lado do tripé importante são os médicos. Eu coloco o médico com peso maior porque é o médico que movimenta essa parte da decisão. Então, a conduta médica, quem faz os procedimentos mais arriscados são os médicos. Mas a outra parte que é enorme, que é muito importante, eu coloco a enfermagem. Entendeu? Não pensem que eu estou desmerecendo o fisioterapeuta, que eu estou desmerecendo o assistente social, as outras profissões que também são importantes, mas o grosso é a enfermagem. Por quê? O número de profissionais da enfermagem é maior. Entendeu? E técnicos de enfermagem. Eu coloco a enfermagem toda junta. Técnico, assistente, entendeu? Eu falo aquele pessoal que é o pessoal que faz a medicação, é o pessoal que dá banho no paciente, é o pessoal que está no dia a dia. Porque eles são a realidade. Eles dão a realidade para a gente. Então, eu falo que todo médico que não ouve a enfermagem, que não conversa com a enfermagem, às vezes a gente, por questões de tempo, a gente não está o tempo todo no hospital com o paciente, a enfermagem está. Então, eu sempre fico com o pé atrás quando o enfermeiro fica assim, doutora, tem algo com esse paciente. É o que me faz ir lá ver, porque a enfermagem está lá vendo o dia a dia. A gente às vezes passa uma vez, 2 vezes por dia. E a enfermagem dá esse feedback para o gestor. Entendeu? A enfermagem fica, doutor, aquele médico está assim, doutor, está faltando isso. Doutor, a polícia apareceu aqui, o que eu faço? Tudo. Eu falo, é tenso. Mas ao mesmo tempo também te dá um retorno. Nossa, esse médico é ótimo, essa situação, adorei o que a senhora colocou como protocolo, com os POPs e tudo. Então, assim, em termos de importância, eu coloco esse tripé. Em termos de diálogo, de comunicação, não é fácil mesmo. Entendeu? Eu falo que aqui em Minas Gerais a gente tem essa expressão que a giripoca pia, né? A giripoca pia, né? Literalmente. Né, que fala... Literalmente, tiroteios acontecem, né, no hospital, brigas, né, com a mesma intensidade, porque são choques de opiniões, choques de culturas, choques de momentos que a equipe tem. E eu gosto muito de fazer isso, eu falo que eu sou a rainha da live, eu sou a rainha das reuniões lá no hospital. Em todo lugar que eu trabalho, a gente senta e bate papo todo mundo. E bater o mais papo importante é nivelar, né? Nivelar as informações. É nivelar. Mas como que a gente bate esse papo? Se você vai fazer... Geralmente quem mexe com comissões, né? Comissão de prontuário, essas comissões que tem que ter a equipe multidisciplinar, já tem mais um traquejo. Mas se você está como gestor e você não está participando das comissões, e você quer saber o que está acontecendo, ou você quer propor uma metodologia nova, tentar alguma coisa, é muito bom bater papo. Eu falo que aqui mineiro adora tomar café, né? Mineiro toma café com quitanda, pão de queijo, e o café demora, né? Jogar conversa dentro, né? Jogar conversa dentro. Eu acho que é muito gostoso a gente sentar sem defesa. Entendeu? Principalmente quando a gente coloca o médico junto com o enfermeiro. Você colocar os dois para conversar sem defesa. Ou você colocar uma equipe grande, às vezes 5, 6 profissionais de cada área, para a gente bater um papo. E o trabalho do gestor, ele é convencer a equipe de que a gente está junto.
Entendeu? É a maior dificuldade do gestor é essa, é convencer que a equipe está junta. Porque tudo diz o contrário. Né? Não, tudo diz o contrário. Basta uma faísca para estragar tudo. Basta um comentário malicioso. E a tendência dessa divisão é que hajam comentários maliciosos, que a gente chama de rádio peão, né? A maledicência, né? Todo navio certo. Tem seus ratos, né? Pois é, e isso causa uma quebra muito grande no que eu chamo de fluidez do atendimento. A gente tem que pensar por que a gente faz a equipe multidisciplinar. Porque o atendimento ao paciente ele é multidisciplinar. Se você for pegar a jornada do paciente, o paciente não entra assim, agora vou conversar com o médico, agora vou conversar com a enfermeira, agora vou conversar com o assistente social. Geralmente é tudo junto. Geralmente, enquanto o médico está conversando, o enfermeiro está pegando um acesso, ou o médico está conversando com o enfermeiro e o paciente, o parente do paciente está lá junto. Porque a capacidade, o foco é um só, né? O foco é um só. É o paciente. Então, assim, o gestor que consegue fazer essa união da equipe, ele é precioso. Ótimo. E ele consegue um brilho maravilhoso na equipe. Ótimo. Eu lembro que eu fui tomar uma cerveja com uma amiga minha, onde que vende aquele giló empanado, ali no Floramar. E aí a gente conversando, eu falei assim, ó, ela é uma arquiteta, chama Dorcas. Eu falei, Dorcas, tá tão legal, menina, no hospital, tá uma fase tão boa. O pessoal tá falando sabe, foco centrado no paciente, sabe? O centro de tudo é o paciente, foco no paciente, cuidado centrado do paciente. Aí ela tomou um golinho de cerveja e falou assim, uai, se não era centrado no paciente antes, era centrado aonde? Aí eu falei assim, vamos pedir um giló aqui, depois a gente continua a prosa. E só complementando, o que na minha opinião aqui, a gente podia acrescentar, na verdade você já falou, né, do aprendizado e da empatia, o que faz um gestor médico ou enfermeiro ou administrador, qualquer profissão, né? O que faz um bom líder na saúde, eu queria complementar e, na verdade, juntar as opiniões, que é a humildade, sabe? A humildade de a gente parar um pouquinho com essa questão de que a médico está num canto, a enfermeira está no outro, o médico no outro. É uma bobagem, porque na hora que o bicho pega, todo mundo tem que se unir. E o que faz um líder sair da mediocridade, ali, medíocre é o mediano, tá? Com todo respeito. Então, o que faz ele sair da faixa da mediocridade para ele fazer a diferença é quando ele consegue conversar com o estratégico, com o tático e com o operacional. Ele tem que saber que ele não é nada se a operação não segura ele, né? Nossa! Então, nós estamos casando com a empatia, aprendizado, criatividade e a inovação. Juntando isso que você falou, doutora, agora que já é uma pressão natural, o médico, o gestor na liderança, mas vamos falar da liderança. Como é que funciona isso em época de coronavírus, minha filha? Fiafe! Como é que está isso aí na cabeça da liderança, dos médicos? Estão com medo, estão assim, enfrentando? Como é que está? Que até como você viu no artigo que eu escrevi, né? Ótimo, eu falo que quando eu comecei a escrever esse artigo, eu estava injuriada com a quantidade de mensagens, meu WhatsApp está travando assim incrivelmente. E eu gosto muito dos memes, assim, a gente de home office, a gente fica a rainha dos memes, né? E eu me divirto muito. Eu tô fazendo tanta live que eu tô com medo de abrir a geladeira para almoçar assim, tem uma live lá dentro. Me manda abraço. Mas o que me assustou, e principalmente, assim, a gente vê o leigo tem razão de ter pânico. Ele vai ter pânico, porque toda maneira como está sendo abordada a situação, ela é para dar pânico, como toda pandemia. Eu acho que só de falar em pandemia, o povo lembra da peste negra, o povo lembra da Idade Média, o povo lembra, assim, de coisas pesadas, né? Coisas pesadas. E a televisão, no geral, vai mostrando isso, vai mostrando gripe espanhola, vai mostrando, assim, situações que a gente, nos piores pesadelos. E quando coloca que o povo tem que ficar trancado dentro de casa, você imagina o brasileiro
que adora um churrasco, que abraça todo mundo, que é quase que apanha fora do país, que beija todo mundo, ter que não poder abraçar, não poder beijar e ter que ficar dentro de casa. Né? Eu não fui sei abraçar como. um alemão uma vez, ele fez assim comigo, assim, ó. Eu fui dar oi para uma paciente, o marido dela quase me bateu. Eu fiz assim com a mão, eu fiz assim, oi, ele, você vai passar coronavírus para minha mulher. Eu peguei, pedi desculpa, tudo, mas eu falei assim, olha o nível de estresse. E isso é com o leigo. Mas o que me né? Porque acontece, não tem jeito. E você dentro trancado dentro de casa, como o pessoal fala, né? É oficina para coisa errada. Total. Porque em vez do povo ficar dançando funk, o povo tá vendo no WhatsApp só coisa ruim. Né? Total. Mas o que acontece? O que me assustou, na realidade, foi o pânico no meio médico. O pânico e a divergência de informações. Então, tem os grupos de Zap Zap, as redes sociais, que a gente discute gestão, que a gente discute cirurgia, essas coisas. Então, o pânico da equipe, o pânico dos médicos, o pânico dos gestores foi o que me assustou. Demais, por isso foi excessivo, me assustou, sim, né? E ainda está me assustando, porque ainda está. Então, assim, eu recebo uma média de 300, 400 mensagens por dia, e se você for filtrar o que é uma informação de qualidade, 10, 15. O resto tudo é meme ou é coisa que assusta, né? Fake, né? Áudios, fake, muito fake news, áudios, principalmente áudios de CTI, que vão falando que o paciente está entubado, que está abandonado e tudo, então, assim, que para a equipe médica gera um pânico muito grande. Cirurgias estão sendo canceladas e consultas estão se deixando de ser atendidas. Está havendo um aumento, às vezes, de internação de coisas que não seriam para se internar, que não tem nada a ver com o coronavírus, porque o paciente não está indo de tanto medo para o hospital, então quando ele já vai, por exemplo, uma infecção de urina se transforma numa pielonefrite, porque ele não está indo de medo de pegar coronavírus. Puxa vida! E os médicos não estão sabendo lidar muito bem com isso, o medo muito grande da proteção, o medo de pegar o coronavírus e passar para a família. Isso. Então, esse foi uma coisa que me assustou. Agora, para o gestor, se torna uma situação que é como se você vivenciasse uma tragédia antecipada. Eu falo em termos emocionais, o gestor está vivendo uma adrenalina muito grande. Uma sensação de urgência. Eu falo como gestores, meus amigos todos, é uma sensação de urgência. Por quê? Está todo mundo esperando uma hecatombe acontecer na sua instituição. Então, qual é o momento que nossa instituição não vai dar conta do recado? Doutora, qual é o momento que os nossos... Tudo que não vai dar conta. Eu acho que não vai dar conta. Então, qual é o momento que a nossa capacidade vai estourar? Qual é o momento que a nossa equipe vai adoecer? Qual que é o momento que a nossa equipe vai desistir? Por que as pessoas esperam o pior, doutora? Por quê? Entendeu? Mas isso é natural, isso é da natureza humana. A gente é o que a gente vê, a gente é o que a gente pensa. Então, se está mostrando 24 horas por dia que vai haver um caos, o caos se torna real. Entendeu? Pior, né? Eu falo que eu nego minha idade até morrer, né? Mas eu não sou uma mocinha. Então, assim, eu já vi algumas... 20 anos, não? Tem cara de 20. 20 anos, eu tô, assim, na fase... ouvindo o Baby Shark, né? Sou bem novinha. Fazer né? igual a vovó, então, sua pele é um pêssego, elogio. Minha pele é um pêssego. Então, assim, não tem botox, não tem nada. Mas eu já vi algumas situações, né, eu já vi o H1N1, SARS, meningite, né, várias outras crises, né? Sim. Quem trabalha em hospital público sempre, dengue, que é uma realidade nossa, que já se tornou para o calendário nosso quase que anual, né? E então, assim, eu já acostumei a ver situações, principalmente no SUS, que os recursos são esgotados. E que a gente, às vezes, nem notifica tanto, a gente nem olha tanto, porque a gente não tem tempo, não tem condições. Então, assim, eu já vi casos de UPA de atender 600 pessoas em 24 horas para 4 médicos abordarem isso. É praticamente desumano. Isso é normal, né? Isso é normal. E isso é o normal. É o normal, ninguém fala sobre isso. A gente preocupa. Igual eu falei, quando alguém vira, principalmente a Organização Mundial de Saúde fala, é uma pandemia, está morrendo gente, está se alastrando, a tendência nossa é tirar o pé da realidade. Exato. A gente tira o pé da realidade e a gente entra na nuvem. Literalmente, a gente entra na nuvem da internet e vai. Então, qual que é, para o gestor, o desafio? Ele tem que se controlar, ele tem que sentar e falar, respirar, pera lá, eu que estou cuidando dessa bagunça, né? Eu que tenho que arrumar isso aqui. E ele tem que ter um olhar, mas assim, triplicar esse olhar bem intenso para a equipe dele, para ver se a equipe dele vai entrar no que a gente chama de burnout. Se controlar, que é quando a equipe...
Se controlar é autorresponsabilidade? É não entrar no pânico junto com o pessoal? Pois é. É ele manter aquilo que eu falo que é o imponderável, ele manter a calma e a serenidade numa zona de guerra. Isso. Entendeu? Qual que é o maior problema que pode acontecer para o gestor? Se a gente brinca, a gente fala que às vezes quando está acontecendo alguma coisa na rua, o povo grita, chama o médico. Né? Eu já tive casos que eu já vi médico gritar e chamar o médico. Chama o médico, mas aí o pessoal, doutor, o senhor é o médico. Entendeu? Então, se o gestor grita, chama o gestor, mas ele é o gestor, o que vai acontecer com uma instituição dessa? Né? Então, eu falo assim, tem algumas coisas... desesperado, doutora. Eu tô vendo administrador dando cabeçada. Eu falei, meu filho, você é o último que tem que desesperar. Pois é, o pânico não é um bom conselheiro, o medo não é um bom conselheiro. E o medo, eu falo que o medo, ultimamente, ele está ficando quase que uma entidade física. Ele está quase que sentando assim do seu lado e te aconselhando. Faz isso, faz aquilo, compra isso, faz assim, tranca isso, não deixa entrar, faz isso. Decisões então, assim, erradas. Completamente erradas. Então, como que o gestor ele vai lidar com isso? Né? Primeiro, ele vai respirar, que respirar é bom, né? Respirar calma, oxigênio no organismo, né? Acalmar bastante. Segundo, respira, né? Quando eu falo do aprendizado, nós estamos lidando com uma doença que se ela já não se o vírus, né, o coronavírus já não é um vírus assim que surgiu, né, igual a gente falaria assim, novo, mas é uma modificação de algo que a gente já tinha ouvido falar há alguns anos, você vai procurar alguma fonte que vai te dar segurança. Então essa é a outra palavra que a gente tem que ter como gestor. Você tem que ter segurança, tem que se basear no que você vai fazer. Então qualquer decisão que você vai tomar, ela tem que ser baseada em evidências. Evidências científicas, evidências econômicas, evidências da sua instituição, entendeu? A gente vai seguir o quê? A gente está num país que é um país que todo mundo fala que tem dimensões continentais, são várias culturas dentro do Brasil. O Brasil do norte não é o Brasil do sul, não é o Brasil do sudeste, né, em termos de dinheiro, em termos de recursos. Dentro do Brasil, né? São países, mas nós temos em comum duas características do brasileiro que eu falo que são características maravilhosas, que é o que vai ajudar a gente a passar por isso. O brasileiro ele é famoso pela sua adaptabilidade. Né? O outro nome disso é o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro ele é estudado. Adaptabilidade que é mais bonitinho. Adaptabilidade eu falo que é o termo acadêmico, é o termo chique, é o termo que não é tido como depreciativo. Eu falo que o jeitinho brasileiro ele não é o lado ruim, que o povo pega como corrupção. O jeitinho brasileiro não é corrupção. O jeitinho brasileiro é uma capacidade que o brasileiro tem de ele pegar qualquer situação e ele adaptar. Do jeito dele, na situação dele, ele adapta. Por isso que a gente fala que é uma característica que todo brasileiro tem, adaptabilidade. A outra característica que também ajuda na situação é resiliência. Tanto que a gente brinca, o brasileiro não desiste nunca. A gente tem uma resistência maior ao estresse, porque a gente vive no estresse. O brasileiro, ele é o herói, ele vive no estresse, ele vive com medo de ser baleado na rua, ele vive com situação financeira, às vezes não é a ideal, ele vive com condições que não são ideais, e a gente vive bem. Entendeu? E não é nem então, a primeira, nem a última crise, né, doutora? Nem a última crise. E o brasileiro tem uma outra característica que eu acho que ajuda muito, é um senso de humor maravilhoso. Então a gente passa, às vezes, por situações que as outras nações sofrem muito, a gente passa rindo. Faz piada. Entendeu? Faz piada. Então isso ajuda a quebrar esse pânico. Então, para o gestor, como que o gestor vai usar resiliência e adaptabilidade? Nós temos o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde está fazendo um trabalho primoroso. Nosso ministro da Saúde está, assim, eu estou encantada. Ele está dando as informações na hora certa, está acalmando o pessoal na hora certa, está falando aquilo que tem que ser feito. Não tem nada muito diferente quando a gente tem uma doença que não tem vacina e uma doença que não tem uma medicação que a gente possa falar 100% de certeza que vai resolver. Vírus tem essa característica, o vírus ele alastra, o vírus é uma coisa assim, eu falo que ele gosta de ser amigo de tudo e de todos, né? Se fosse no churrasco, ele que leva o pandeiro e que sai tocando e que leva a festa, que todo mundo vai para perto dele. Então assim, esse é um vírus que calhou dele ser um vírus que ele alastra muito fácil, mas graças a Deus a virulência dele não é tão alta assim. Então a gente já começa a acalmar quando a gente entende que a gente vai aprendendo a lidar com esse vírus. Nós estamos o mundo inteiro aprendendo a lidar com esse vírus, cada um aprendendo com as lições dos outros países. Então isso já dá uma certa calma, porque a gente sabe que está todo mundo no mesmo barco. Ótimo, entendeu? Ótimo. E a gente já sabe o que a gente tem que fazer para se proteger. Então o que o gestor vai fazer com a equipe dele? Ele vai proteger a equipe dele.
Entendeu? Ele vai criar condições para a equipe se sentir segura. Se a equipe se sente segura, não é fácil trabalhar. Eu falo todo encapotado, nós não estamos no inverno agora. Então, colocar máscara, gorro, capote pro pé, 3 máscaras às vezes, põe 2 luvas, tudo é quente, é desconfortável, mas é o que a gente tem para hoje, né? É o que a gente tem para fazer. Então, se a equipe sente que o gestor está preocupado com a segurança dela, se o gestor está fazendo protocolos de atendimento que vão na medida do que ele consegue. É claro que se você está no hospital com todos os recursos, você consegue criar um setor exclusivamente para isolar os pacientes. Né? Você consegue ter meios para fazer isso. Se você está numa UPA, dependendo da UPA, é mais difícil você criar um setor. Principalmente porque o paciente da UPA é um paciente que ele gosta de passear na UPA. Então ele vai com a máscara, ele sai e tudo. Então, assim, essa contaminação ela tende a ser maior na UPA. Mas se você passa essa segurança para a sua equipe, de que você está lá, você está junto com eles, e você tá provendo esse material, você está provendo a literatura para eles entenderem, a nossa secretaria municipal, de todos assim, de 3 em 3 dias, de 4 em 4 dias, está mandando protocolos para a gente, está mandando material de leitura, está mandando condições para a gente lidar com isso, ameniza esse pânico. Eu falo assim, 100% a gente não consegue. Porque como vai desfalcando a equipe, alguns vão ficando doentes, outros são profissionais de risco que não podem estar trabalhando, idosos, quem tem doenças crônicas, dá uma sensação de que o hospital esvaziou, dá uma sensação que a UPA esvaziou, e isso vai gerando medo. Eu tive relatos de alguns funcionários que me ligaram até... Medo, né? Não, o medo porque você está na linha de frente. Então é o equivalente a quem está na guerra, ao soldado que vai lá com a arma, e ele vai ver o horror da guerra. Então, são os profissionais, os técnicos, os médicos e a enfermagem, são aqueles que estão vendo o paciente doente. De batalha, entendeu? Então, é bom conversar com eles para saber como que eles estão percebendo isso. Nessa hora, eu falo que 2 profissionais que são imprescindíveis em qualquer instituição de saúde vão brilhar agora, que são os psicólogos e os assistentes sociais. Eu falo que a gente tende... Tudo. E eu falo assim que nas instituições de saúde, eu particularmente, como eu trabalhei em Ribeirão das Neves, que é uma cidade que tem poucos recursos, eu usava e abusava do pessoal da psicologia e do pessoal do serviço social. Porque geralmente quando não tem muito recurso, a gente requer muito serviço social. Mas isso funciona também para o serviço privado. Porque o serviço social e a psicologia, eles são treinados e eles têm uma maneira de dialogar com a equipe e com os pacientes que nós não temos como gestores, às vezes. Entendeu? Nós estamos sobrecarregados. Não, nós estamos sobrecarregados de deveres para fazer. E o funcionário, o psicólogo e o serviço social, eles têm esse treinamento. Eles sabem como abordar. E eles sabem como abordar por etapas. Eles sabem como abordar o funcionário, sabem como abordar o paciente, sabem como abordar o acompanhante do paciente, sabem como abordar, fazer essa ponte entre as várias instituições. Às vezes entre um posto de saúde e uma UPA, às vezes entre uma UPA e um hospital, entre a administração, entre o pessoal que eu falo que está na recepção, às vezes, que é o que pega as maiores agressões, né? O pessoal que vai fazer a ficha, os porteiros. Então eu falo assim, é a hora que essa porta tem que estar aberta. Então é a hora... E com parcimônia, né? Com parcimônia, com calma. Então, assim, esse atendimento ele tem que estar disponível online, offline, presencial, marcar reunião dentro do hospital que possa estabelecer algumas regras, se você, alguns sinais de alerta, se você sente que está ficando sobrecarregado, respira, vai para um canto, tem um cantinho, eu falo cantinho do pensamento, que é onde você vai, respira e pega um fôlego no seu dia de trabalho, entendeu? Às vezes até uma folga para aquele funcionário que você vê que está muito estressado. Na medida do possível. Eu acredito muito nessa questão que você está comentando de ter a calma, sabe? De ter serenidade, a tranquilidade perante e diante do caos. Eu acho que isso faz toda a diferença. E às vezes você virar no desespero... Aqui, ó, a Kênia está falando que a inteligência emocional... Não será fundamental, Keninha. É fundamental nesse momento. Eu não sei se é respirar, se é fazer yoga, se é tomar um café, se é olhar para o céu, se é pedir Nossa Senhora do Faturamento, Virgem Maria das Glosas, né? São Judas Tadeu. Eu não sei, como diz você, seu santo de confiança, né? Mas o que vai diferenciar agora... O gestor e o líder da saúde é a tranquilidade interna com enfrentamento.
Não se acovardem, gente. Tenham um enfrentamento com equilíbrio, com parcimônia, mas não é hora do líder recuar, porque se o líder recua, né, doutora? Toda a equipe dá um passo para trás. Então, vai adiante, né? Vamos nos dar as mãos, médico, enfermeiro, toda a equipe assistencial, para Virgem Maria das Glórias, isso mesmo, Rafa. Adoro! Para a gente ir junto. Doutora, vamos responder algumas perguntas, porque faltam só 15 minutos e a live... passou rápido? Uai, demais da conta, não falei com você que o trem é bom, menina? Vamos responder, porque quando dá 1 hora, o Instagram ele desliga na nossa cara, sabe? Ai. Então, Rafa, obrigada. Thaís, Marcinha. Peraí, vamos ver. Eu gosto de falar o nome do pessoal. Rodrigo está aqui, Ellen, Thaís. Tem um que falou assim, professora, te adoro. Peraí. Quem que foi? Minhas queridas, tá? Renato Rodrigues está aqui, Sara. Oi, Renato, tudo bom? Aqui, ó. O Flávio, ele é um gestor. E ele só está comentando aqui que um gestor eficiente tenta abstrair da situação e exercer uma admiração ou uma administração transparente, não é isso? Que é o que, é o que a gente tem conversado. Aí o Dene que está mandando um beijo, a Rafa está falando que é sensacional, que a gente não está fazendo uma live, a gente está fazendo uma aula. A inteligência emocional é fundamental. Aí o Dene, ama essa professora. Aí o Dene, ela já te passou, fica tranquila. Já tá liberado. Já está aprovada. A Sara está falando que gosta muito de você. Obrigada, Sara. Júlia está falando que é um bate-papo gostoso. Aqui no ao vivo do YouTube, doutora, qual que é o maior desafio na gestão? Qual que é o maior desafio, assim, para a gente ir finalizando, então? Da liderança em época de Covid. Em época de Covid, o maior desafio para mim é esse balanço entre os recursos e a equipe. É o maior desafio, porque pelo que a gente está prevendo, né, vai chegar num ponto que pode ser que esgotem os recursos e nós vamos ter que lidar com uma equipe exausta, né? Então, assim, o maior desafio é você se preparar estrategicamente para que isso não ocorra na sua instituição. Entendeu? Primeiro passo, transparência. Adorei o que foi comentado. A transparência de decisões, de tudo. Então, assim, tudo que você for fazer, converse com a sua equipe, na medida de que você é o responsável. Eu falo que a gestão, a caneta está na sua mão, ele é um cargo solitário, porque quem vai ser responsável pelos atos é o gestor. Mas na medida do que você pode passar para a sua equipe, seja o mais transparente possível. Então, toda medida que você for tomar, dê um fundamento, dê um embasamento, para que não seja algo tão drástico, você chegar no hospital, hoje não pode entrar nessa sala. A pessoa vai falar assim, meu Deus, tem alguém lá dentro que vai contaminar o hospital inteiro. Tudo que você vai fazer, igual como a gente faz, a gente vai explicando e vai orientando, para que não haja esse susto. E diálogo e preparação em termos de evidências científicas. Então, assim você consegue. Então, se está saindo alguma medicação, vamos estudar essa medicação, ver se é realmente para quem que vai, quando que vai, como que vai, e vamos treinar a equipe. Ótimo. Então, nessa época de coronavírus, eu falo que o maior desafio é esse. Vai ser a gestão de equipes. Entendeu? Você lidar com essa equipe de uma maneira coesa. Porque se está todo mundo em pânico, todo mundo com medo, tem que ter alguém que tenha uma capacidade de mostrar os caminhos a serem seguidos. Senão todo mundo vai se afogar. Por isso que líder é líder, né, doutora? Porque a gente não pode esconder, né? A gente tem aqui muito médico, muita enfermeira, mas tem muitas pessoas que acompanham o canal que não são da área da saúde. Mas a gente tem que considerar isso que você falou da estafa do profissional, né? Ele também tem família, ele também está com medo, existe os momentos dele assim, de depressão, de tristeza, da angústia do médico, a angústia do técnico de enfermagem. Então, a gente tem que ter uma sensibilidade muito grande em relação a isso, não é, doutora? E muito, porque o que acontece? Geralmente, a gente ainda não falou sobre isso, né? Eu acho que vai ser bem rapidinho. A gente ainda não está colocando a experiência do funcionário com o paciente. Quando ele pega um paciente muito grave. Pegar um paciente com coronavírus grave é assustador.
Porque é a realização, né, a materialização de todo o pânico que foi falado na televisão, todo o pânico que a gente está vendo. Então, você se defrontar com um paciente que está de espineia, com um paciente que vai ter que ser entubado, e você tem que vestir a roupa, você se coloca no lugar do funcionário, ele tem que se vestir a roupa de proteção, tem que se precaver, com muito medo de que na hora de realizar a intubação vai que acontece alguma coisa, vai que ele vai pegar o corona da forma mais grave, vai que ele vai chegar em casa e o avô dele está com ele e ele vai passar o corona para o avô. Então, esse estresse do paciente grave ainda não está sendo falado. Nós estamos tendo uma felicidade muito grande aqui em Belo Horizonte, que os óbitos, né, até agora, pelo que eu vi, foi só um, né? Confirmado. Acho que foi um só. E são poucos. São poucos em confirmação. E a casuística, graças a Deus, essa quarentena está dando uma baixada na curva. Ainda não saíram os dados oficiais, mas a gente está vendo que está todo mundo em Belo Horizonte com medo, mas relativamente tranquilo. Né? Como diz o povo, está com medo, mas passa bem. Né? E, então, assim, se Deus permitir, e com todas essas políticas que estão sendo tomadas, sempre, por mais que o povo fale mal do governo, cada um tem sua opinião política e tudo, vocês têm que entender que está todo mundo fazendo o melhor que pode com o que tem de informação. O ministro está dando um show, né, doutora? Tá, e assim, vamos torcer para que aqui no Brasil o desfecho seja muito, muito mais favorável do que em qualquer outra nação. E a gente está tendo o privilégio de aprender com erro, né? Nossa, e a gente já está podendo colher experiências de outras nações. Artigos já estão sendo publicados, medicações, vacina. É claro que uma vacina, para ela sair, ela demora de 1 ano a 1 ano e meio, mais ou menos. E tem que ser assim, porque para não ser o que eu falo, um cavalo de Troia, né? Vai para fazer o bem e acaba fazendo mal, né? E a gente está tendo essa oportunidade, porque não começou com a gente. Nós estamos aprendendo com os erros dos outros, aprendendo com os acertos também. E aquilo que eu falo para todo mundo, gente, ela tem início, tem meio e tem fim. Isso vai passar. Tem hora para acabar, vai passar. Tem dia e hora para ela acabar. Tem hora para acabar. Então, e o que vai acontecer? Nós vamos sobreviver. Nós vamos sobreviver. Vai ter perda? Vai. Como todas as outras doenças têm perda. Como a gente lida na saúde, na parte. Por isso que eu falo, lidar na assistência, infarto, tuberculose, dengue, tudo elas continuam matando, elas não pararam de matar. Então, assim, quem lida com a morte, a gente sabe que isso passa, como tudo na vida passa. E nós vamos ter um aprendizado. Perfeito. Doutora, palavras finais, que nós temos aí só mais 10 minutinhos, que eu preciso fazer um fechamento também, e o convite, inclusive, para você e para vocês que estão assistindo a gente aqui no Instagram e no YouTube. Dá um recado. É isso aí, Rita. A Rita está falando que está anotando tudo que nós estamos conversando. Isso mesmo. Que ótimo! Dá um recado bem breve para o líder, para o gestor que está nos assistindo aqui agora. Dá um recado. Eu quero dizer que vocês não estão sozinhos. Entendeu? Nessa epidemia, nessa situação que ela é estressante para todo mundo, eu sugiro que todos os gestores compartilhem o máximo possível as experiências, porque nós todos estamos enfrentando juntos a mesma situação. E quando a gente enfrenta junto, a força é maior. Cada gestor vai se tornar uma corda forte para a gente vencer essa batalha. Nós vamos tornar a base de um sistema que ele vai sair mais azeitado, que eu costumo dizer, porque agora nós estamos aprendendo muito. Todos os gestores, com essa questão da pandemia, estão aprendendo muito. Então, com erros, com acertos e gestão pura, né? Estamos juntos, né? Estamos juntos. Isso aí. Doutora, muito, muito obrigada pela sua participação. Que felicidade. Eu já gostava de você, agora eu estou gostando em dobro, né? A forma de pensar é muito parecida, eu te agradeço muito. Agradeço a quem esteve aqui com a gente no Instagram, agradeço a vocês aqui do YouTube com as perguntas, com as participações. Foi muito bom, muito agradável. Gostei muito dessa live, suave, fluiu, foi gostosa. E, pessoal, quero fazer um convite para vocês e para você também, doutora. Amanhã, terça-feira, eu vou fazer uma live sobre gestão pessoal de finanças, tá? Eba. Por quê? Porque tem muito enfermeiro e até colegas médicos também falando sobre o receio da questão da crise, né?
o que vai vir depois, o que vai vir agora, como é que vai fazer para pagar as contas, como é que não faz. Então, eu até falei assim, não são dicas de uma milionária, porque eu estou longe de ser. Mas são dicas de uma gestora da área da saúde, né? Que entende um pouquinho de crenças limitantes em relação a dinheiro, a gestão financeira. E a gente vai tentar... eu separei 5 dicas, né? Muito bacana para a gente aprender juntos sobre crenças fortalecedoras em gestão financeira pessoal, não é gestão financeira da saúde nem fluxo de caixa. É para você que está nos assistindo e você que pediu, né? Porque tudo começou com uma conversa falando o seguinte: eu espero que vocês tenham feito uma reserva de 5 meses em relação ao custo de vida de vocês. Para vocês não entrarem em pânico, inclusive com dinheiro. E aí o povo começou a desesperar. Eu falei, não, então vamos fazer uma dica de gestão financeira. Então, vai acontecer amanhã, tá? Doutora convidadíssima, vocês também. Obrigada, estarei lá. No YouTube, né? Te espero lá. Então, aqui no @Assuntos da Saúde, às 19 horas. Pessoal, muito obrigada. Doutora, muito obrigada. E meu recado final é: independente da sua crença religiosa, independente se você acredita ou não em Deus, em Jesus, em Alá, em Buda, em Alcorão, não importa. Fica a mensagem final para vocês. Acalmem-se. Fiquem tranquilos. Nós que somos lideranças temos que dar o exemplo. E Jesus está no leme. Sempre esteve, está e estará. Nós não somos uma terra desgovernada. Jesus está no leme, confie em Deus, porque esta fase tem dia e hora para acabar. Vamos contribuir no bem, com atos, pensamentos e palavras. Fiquem com Deus, que Jesus ilumine nossa semana e te espero amanhã. Doutora, um beijo grande para vocês, um beijo grande. Até mais. Um beijo a todos, eu agradeço muito o convite. Muito, muito bom ter participado da live. E para quem está assistindo, que me conhece ou que quer me conhecer melhor, me sigam no LinkedIn e nas redes sociais também, tá? Um beijo para todos, viu? Parabéns, viu, pelo artigo. Vai lá no LinkedIn. Obrigada. Vamos lá assistir o meu artigo no LinkedIn. Até mais. Fiquem com Deus. Até mais, gente. Tchau.